Salve, salve, escultores e aspirantes, tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia. No vídeo de hoje eu quero dar dicas de restauração, de conserto de esculturas quebradas. Mas nossa, Bruno, por que você quer falar sobre isso? Bom, na verdade, muitas pessoas me perguntam isso. Você faz restauro de escultura? Como é que faz para consertar uma escultura quebrada? Ah, meu priminho quebrou minha escultura, como é que eu faço? Durante muitos anos me fazem perguntas desse tipo. Mas, recentemente, aconteceu que quebraram uma escultura minha aqui em casa e eu achei um momento oportuno para falar aqui com vocês sobre esse tema. E, na verdade, não é a primeira, já quebraram diversas esculturas minhas. Durante esse vídeo eu vou contar um pouco desses causos aí de esculturas quebradas e o que fazer com elas, né? Afinal, você joga fora, você manda para um restaurador, você cola, o que você faz? E também, antes de tudo mais, o que a gente faz? A gente deixa aquela curtida, aciona o sininho para receber notificações e se inscreva caso você não seja inscrito. Também compartilhe com seus amigos e nos siga lá nas redes sociais. Eu tô no Instagram todo dia dando dicas de escultura. E caso você ainda é um aspirante, caso você ainda não entrou no mundo da escultura, baixe o nosso guia de escultura para iniciantes aqui na descrição do vídeo para conhecer os primeiros passos para você dar no mundo da escultura. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Basicamente, 3 tipos de destruição, vamos dizer assim. Uma delas eu vou abordar materiais que você encontra facilmente aí em diversas lojas de decoração, loja de artesanato. Tipo, para quem é aqui de São Paulo, essas lojinhas da 25 de Março, da Liberdade, que vende objetos de decoração, sempre é esse mesmo tipo de material. Alguma resina, normalmente são resinas mais baratas, gesso, inclusive até objetos de materiais variados, como cristal, por exemplo. Normalmente esses objetos têm algum material que quebra meio fácil se ele tomar uma queda, por exemplo. Então, primeira parte vai ser sobre isso. Depois, eu quero falar sobre oil clay, que é o nosso principal material aqui. O pessoal pergunta, nossa, mas quebra fácil oil clay, né? Como é que faz se caso quebrar? E depois, o material que é um dos meus favoritos, que é o polymer clay. Então, vai ter 3 partes aqui esse vídeo, beleza? Para facilitar aqui a nossa comunicação. Olha, resina, gesso, esses materiais no geral, eles podem ser até baratos para o cara que vai produzir em escala, mas o grande problema é que muitas vezes qualquer reladinha, uma queda, não vai simplesmente às vezes deslocar um dedinho, por exemplo, um bracinho. Não. Algumas vezes quando um material desse, uma escultura feita nesse material, né, cai, ela se estilhaça, ela arrebenta mesmo, né? Gesso então é o campeão, ele ainda vira poeira muitas vezes, né? O que fazer nesse caso se você quer realmente restaurar essa escultura? Bom, o material que eu tenho mais afinidade para restauro é o epóxi, né? No caso o epoxy clay, ou aqui no Brasil o durepoxi, né? Que já comentamos sobre durepoxi. Se você quer aprender mais sobre durepoxi, dá uma olhada no nosso vídeo sobre durepoxi aqui no canal, tá muito legal. Eu vou deixar aqui na descrição, inclusive. Mas, uma coisa que você deve saber é que muitas vezes você vai ter um trabalho muito grande dependendo do nível da queda do material, dependendo do nível do desastre que aconteceu. E às vezes você vai ter a impressão que vale mais a pena você, sei lá, comprar outra ou fazer outra escultura, melhor dizendo. É assim, no caso você consegue remodelar tudo, mas novamente, o epóxi ele traz já uma dificuldade por conta do material e você acaba muitas vezes também percebendo que partes que foram literalmente esmigalhadas, se você não tiver uma foto, uma imagem da escultura, você talvez nem lembre como é que faça, porque realmente o desastre é muito grande. Eu já peguei peças em resina também para restaurar e é muito mais trabalhoso mesmo. Você também pode utilizar o polymer clay, dependendo de se você tiver que fazer alguma coisa maior. Eu já peguei, por exemplo, um personagem lá com machado, era o Gimli do Senhor dos Anéis. É uma peça feita pela Weta, né? Ela estava literalmente destruída, assim. O machado tinha praticamente se perdido metade dele, então eu tive que refazer a lâmina e tudo mais. Mas assim, se você, por exemplo, pensasse comigo, se fosse em outro material, será que isso teria acontecido? No caso, se fosse um material, sei lá, como polymer clay, isso poderia ter acontecido também. Vocês vão ver isso nesse vídeo. Mas nesse caso, eu peguei basicamente e utilizei toda a técnica de modelagem possível para refazer a parte que tinha sido destruída em epóxi e em polymer clay. O resultado sempre fica bacana se você tiver paciência
e se você tiver cuidado. Mas, novamente, pessoal, eu sempre evito recomendar esses materiais como gesso, resina, porque parece que é muito bacana você ter uma peça nesses materiais, mas qualquer reladinha, qualquer coisinha assim, você não só destrói a escultura, como ela pode simplesmente dar uma dor de cabeça muito grande para você fazer um restauro. Agora falando sobre oil clay, né? Oil clay, pessoal, é assim. Vamos começar pensando nas densidades. Se você tem uma escultura em oil clay hard ou extra hard, mesmo que ela caia, sei lá, de uma altura grande, por exemplo, aqui, sei lá, numa dessas prateleiras, no máximo que vai acontecer é um amassado no ponto principal que pegar no chão. E, ó, assim, não vai cair uma escultura assim sozinha, né? Mesmo só se você prendeu ela mal ou se alguém foi lá na maldade. Então, assim, que nem, por exemplo, esse Han Solo que tá aqui, ele é feito em clay hard e ele não vai cair à toa, ele tá muito bem preso. Então, assim, essa escultura, mesmo se ela caísse, talvez por maldade, por alguém pegar e, eu quero derrubar essa escultura, sei lá, ele ia amassar a mão, eu ia ter que refazer a mão. Se ele fosse num desses materiais que eu comentei, em gesso, numa resina de poliestileno, sei lá, ele ia se destruir, assim. Ia ter que fazer todo esse trabalho de restauro com epóxi, por aí vai. Porém, vamos pensar então no oil clay soft, porque ou médio até, mas vamos pensar entre soft e médio. Porque um oil clay hard, então, eu já mostrei pra vocês, o dano é pouco. Ele não vai se estilhaçar, ele só vai amassar. E aí você tem o trabalho de arrumar o amassado. Às vezes, quando você está modelando, se você principalmente está começando e não tem muito conhecimento, você pode prender errado a sua escultura na base. Isso acontece principalmente para muita gente que tenta fazer por conta, fica pegando uma dica aqui, uma dica ali, um videozinho e tudo mais. Tem vídeos muito bons realmente na internet, pessoal, mas muito conhecimento mais avançado realmente você não vai encontrar por aí. E aí o pessoal acaba apanhando nessas etapas que são cruciais. E aí a escultura acaba caindo porque o cara não sabe fazer uma escultura, uma estrutura bem feita, nem prender a estrutura de uma forma que ela aguente simplesmente o peso da escultura que você está fazendo. De qualquer forma, se fosse uma escultura feita num clay soft ou num clay médio, o que aconteceria? O estrago poderia ser um pouco maior, o amassado poderia ser um pouco maior, mas ainda assim não passaria de um amassado. Isso que é bacana da gente saber. E eu quero trazer para vocês aqui alguns exemplos de escultura que amassaram, quebraram ou foram quebradas comigo, assim. Umas por mim mesmo, vamos dizer assim, de certa forma, outras por colegas. Eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos aqui algumas esculturas. Aqui eu tenho uma pasta com esculturas minhas, não é? A primeira delas é essa Demon Hunter. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, né? A Demon Hunter aqui, vocês podem ver ela melhor também aqui no nosso Instagram. Deixa eu aumentar aqui para nós. Essa peça aqui que eu quero falar para vocês. Ela já foi, e ela está inclusive aqui atrás, né? Ela já foi basicamente alvo de algumas destruições, não é? Ela está aqui hoje, mas ela já recebeu um restauro da cintura para baixo. Teve uma vez que eu ia expor ela num evento com uns amigos meus e eu deixei para eles levarem, porque eu não poderia levar no dia. Só que eu falei, tem que tomar muito cuidado, porque ela na época não estava com os pés bem presos, né? Eu não tinha feito ela com os pés presos propositalmente. Falei, tome muito cuidado, se vê que não vai dar, não leva, ou então vamos tirar foto e depois arriscar de levar. Tá que eles não tomaram cuidado e ela da cintura para baixo foi quase que totalmente destruída. No caso, na hora eu fiquei meio chateado, mas foi bom, porque isso me incentivou a continuar fazendo essa escultura, aliás, refazer toda a parte quebrada e continuar ela. Eu acabei fazendo a base, né, o chão que ela tá pisando, que é toda uma contextualização de uma fase do game. Então, assim, no fim das contas, foi um dano que acabou me incentivando para fazer algo mais. E assim, ela tá feita em plastilina, então era certeza que qualquer tombadinha no carro, assim, ela poderia simplesmente sair do lugar que ela estava, porque ela já não estava propositalmente muito bem colada na base. Eu estava o tempo todo
tirando ela da base, né, para fazer alguns ajustes, então a pessoa teria que levar literalmente no colo para não acontecer nada. Não foi o caso, né? Não cuidaram muito bem dela, mas tudo bem. Águas passadas aí, todo mundo continua amigo. Mas tem outras peças legais para comentar e também comentar uma das coisas que eu mais gosto de Oil Clay, que eu já comentei com vocês em outros vídeos, que é essa facilidade de a gente mudar a escultura totalmente. No caso da Demon Hunter eu acrescentei algumas coisas, mas basicamente ela ficou como era antes. Mas veja, esse Balrog aqui, esse Balrog ele era uma peça que há muito tempo atrás, deixa eu arrumar aqui que vocês não devem estar vendo. Esse Balrog era uma peça que há muito tempo atrás ele era uma das minhas peças favoritas. Vocês estão vendo ele menorzinho aqui, deixa eu colocar numa tela maior aqui pra vocês. Qual é a história desse Balrog? É assim, eu fiz ele, já contei algumas vezes, né, num workshop pra galera. É um dos personagens de Senhor dos Anéis que eu mais gosto e eu tava louco pra fazer essa peça. E a ideia, como vocês podem ver, ele tá meio inclinado, né? Era como se ele fosse, tipo, saltar assim pra atacar o Gandalf. Só que aí, depois que eu concluí a peça, como eu disse, eu gostei, beleza, eu coloquei lá na prateleira. Na época de eu fazer a minha última mudança, eu comecei a olhar pra ele e falar, putz, tá bem zoado umas coisas, pensa bem, eu quero dar uma arrumada. Eu deixei ele num canto, tá que depois de eu começar a tentar tirar ele assim pra mexer, eu acabei me descuidando e ele acabou dando um pulo aí da base de modelagem. Felizmente, só zoou as pernas e a base, mas assim, graças a isso, eu comecei a pensar, meu, tá na hora então de eu mudar muita coisa aqui, pensando bem, tem muita coisa zoada. Eu arrumei as pernas, a cauda, a base, o chicote até, as asas, o rosto inclusive. Eu acabei mudando mais de 60%, quase 70% dele no fim das contas. Porque tava bem enjoado e eu ainda não estou satisfeito com ele. E isso tudo começou por uma vontade de mudar, mas também o acidentezinho que aconteceu me deu um empurrãozinho para continuar mexendo nele. A melhor coisa que tem às vezes são esses empurrãozinhos, pessoal. O bom do Oil Clay é isso, é que você pode fazer modificações. E deixa eu mostrar agora como que ele ficou, ou está ficando, né? Porque eu ainda não terminei. Olha só. Aqui, ó. Ele mudou drasticamente, como vocês podem ver. Eu mudei bastante coisa e ainda estou modificando. O chicote mesmo não está aqui porque eu ainda não defini 100% como que vai ser o formato do chicote. Eu inclinei ele mais um pouco. Meu, eu estou mudando tanta coisa nele que eu já até perdi as contas do que eu já fiz aqui. Eu ainda quero mudar também parte do fogo. Aí você pode falar, Bruno, mas não seria interessante você refazer? Eu acho que eu já até comentei isso em outro vídeo. Então, não seria interessante refazer, aliás, ou fazer um novo, melhor dizendo, né? Porque o legal, na minha opinião, é você pegar uma peça que você tem em Oil Clay e quando acontece às vezes um acidente ou quando você tem vontade, você pode mudar ela. E isso é muito divertido, é a gente customizar, a gente melhorar uma escultura que a gente gosta tanto. Então, essa foi aí mais uma escultura que recentemente aí acabou, recentemente nem tanto, né? Já faz aí mais de 1 ano e meio, aconteceu esse pequeno acidente que foi mais ou menos aí uma panguada, uma bobeada minha, mas que está resultando numa coisa muito divertida, muito bacana, que é essa remodelagem aí do Balrog. Então com isso vocês viram que vale mais a pena você restaurar uma escultura em Oil Clay, que vai ter alguns amassados aí, né? Do que uma escultura que se estilhaça toda numa queda, como uma aí feita em resina ou em gesso. E também, meu, eu nunca nem restaurei uma peça em cristal ou em vidro, mas o processo é bem mais difícil. Na verdade, nem rola fazer certos restauros em vidro, é melhor você realmente fazer outra coisa, né? Mas assim, um dia a gente pode falar mais sobre isso. Mas agora vamos para a terceira parte, que é sobre peças em Polymer Clay. Como restaurar, então? O bacana do Polymer Clay é que aqui eu vou trazer um caso, e esse foi recente, que ilustra bem o meio termo entre as duas coisas. Porque o Polymer Clay, enquanto ele não é assado, ele pode ser reaproveitado. Até certo ponto, pelo menos, né? E depois dele estar assado, ele fica algo como uma resina plástica aí, não é verdade? Então, a gente tem o melhor dos dois mundos aqui, de certa forma, e algumas coisas que também não dá para ter tudo na vida, não é verdade? O que acontece? Bom, eu vou apresentar uma escultura que eu tinha, eu ainda tenho, né, de certa forma, só que ela foi modificada já umas 2 vezes. Primeiro, era uma escultura que ela era um modelo que eu utilizei para explicar corpo feminino no curso e tudo mais, né? Depois, eu resolvi fazer
fazer com que ela virasse alguma personagem que eu quisesse fazer. Aí eu pensei, eu vou fazer a Android 18, por exemplo, que é uma personagem que eu gosto de Dragon Ball, só que no estilo realista. Mas aí um aluno meu fez, aí eu pensei, não, eu quero fazer a Electra. E beleza, eu fiz a Electra, não é? E aí estava aqui, né? Eu até tirei bastante foto na época, eu mostrei pra galera, né? Eu tava muito feliz fazendo essa Electra. E aí eu mudei de ideia, assim, eu enjoei, na verdade. Porque às vezes acontece isso, a gente enjoa. Já tava nos finalmente, eu poderia terminar ela e fazer outra, mas não. Eu falei, eu quero, na verdade, fazer uma tempestade. Eu não sou tanto de mudar tema, isso não acontece tanto, mas foi pra mostrar que a gente muda de ideia mesmo, pessoal. Então, eu quis pegar essa escultura que estava em Polymer Clay, já estava em bastante andamento, mudar um pouco as roupas e fazer ela virar a tempestade dos X-Men, que é uma das minhas mutantes favoritas aí. Aí eu peguei e tudo bem, vamos então fazer a tempestade. E eu já estava aí também nos finalmente da tempestade, ó. Eu tinha mudado o cabelo, já tinha feito então os X que ela tem. Ela tava com aquelas ombreiras, né? Eu tava fazendo ela naquele uniforme dos anos 90, que é meio branco, prateado, assim, né? Com cabelão e tudo mais. E também já tava aí pra assar, né? Pra terminar, faltava fazer só a capa e tudo mais. Porém, aí chegou essa mudança, né? Chegou a mudança que eu comentei com vocês. Algumas coisas eu deixei na casa dos meus pais por conta, assim, de logística, né? Não adiantava trazer tudo pra cá e depois eu não ia ter onde colocar, tem coisa até no banheiro. Por conta disso, eu deixei algumas coisas provisoriamente nos meus pais e algumas dessas coisas eu realmente esqueci por lá. Essa foi uma dessas peças. Acontece que eles têm lá uma faxineira não muito cuidadosa. Um belo dia eu chego lá e eu encontro essa escultura totalmente quebrada. Ou melhor, não totalmente quebrada, né? Tô exagerando aqui. Mas razoavelmente quebrada. Eu vejo, por exemplo, que assim, eu deixei a cabeça... eu deixei ela, assim, deitada sob uma caminha de papel... Não, minto. Uma caminha de plástico bolha. E aí, eu encontro basicamente o cabelo dela e partes do corpo assim, ó. Vocês imaginam a minha reação. Olha isso. Aquela escultura que vocês viram anteriormente tava com esse nível de dano. O cabelo tinha sido totalmente destruído. Isso sim, o cabelo foi totalmente destruído. Essa parte de trás do cabelo, partes da frente, mechas e tudo mais. E partes também da roupa dela tinha sido destruído. Deixa eu mostrar para vocês a extensão dos danos no corpo também, já que eu comentei da roupa. Temos aqui então, ó, essa é a peça que eu tô falando, né? Ela teve algumas rachaduras no corpo dela que foi feito em Polymer Clay, mas já está assado. Por conta das quedas, dos movimentos, né? E perdeu-se toda essa parte aqui da roupa. Vocês veem que até que ela aguenta bem uma certa queda ou um Polymer Clay de boa qualidade. Mas, o que eu faço aqui então? Qual que é a minha estratégia? Bom, minha estratégia para arrumar uma peça que foi parte feita num Polymer Clay já assado, endurecido e parte que ainda não foi feita é muito simples. Para essas rachaduras eu vou utilizar... Dá para utilizar o próprio Polymer Clay, mas eu prefiro já utilizar o Epoxy Clay para ficar mais rígido. E eu posso reaproveitar o Polymer Clay que foi destruído do cabelo. Porém, deixa eu colocar ela aqui. Porém, eu acho que eu não vou fazer isso. Simplesmente porque eu posso utilizar um Polymer Clay novo. É assim, o Polymer Clay ele não tem uma data de validade, mas se passar muito tempo, assim como essa escultura já passou mais de ano, né, deu mexendo nela, o Polymer Clay dá uma ressecada. E aí, para recondicioná-lo, eu vou precisar gastar um bom tempo recondicionando ele. Como eu tenho o Polymer Clay zerado, que é o caso da Cosclay, eu vou refazer o cabelo dela em Cosclay, partes da roupa também com Cosclay, e partes que eu ainda não tinha feito também vou fazer com Cosclay. Então, esse é um projeto que deu esse dano absurdo e agora eu quero retomá-lo. Respondam para mim, vocês gostariam de ver o andamento desse projeto aqui nos vídeos do YouTube, pessoal? Porque eu vou acabar fazendo, vou mostrar um pouquinho nos stories lá pra galera, mas também me ocorreu essa ideia de que seria interessante mostrar para vocês um pouco um diário de modelagem dessa escultura
aqui no YouTube. Coloca aqui nos comentários se você aprova esse projeto. Um último argumento. Você pode estar perguntando se ela já tivesse pintada ou se fosse uma escultura finalizada 100% e pintada também, como é que faria? Você teria que reparar, isso em todos os casos, você teria que fazer o reparo, seja só arrumar o amassadinho no oil clay, ou seja, todo o trabalhoso reparo com o Durepox na resina ou no gesso, ou também esse reparo misto, né, que eu estou comentando aqui do Polymer Clay. Você teria que fazer tudo isso e depois fazer a pintura. No caso do oil clay, o pessoal tem esse entrave, né, se dá para pintar ou não oil clay. Eu vou deixar aqui um vídeo onde eu falo mais sobre a possibilidade de pintar em oil clay sem problema algum, mas saiba que você não ia ter que pintar muitas vezes a escultura inteira, você teria que só pintar a parte ali que foi feito o reparo. Em outros casos, talvez se espalhe tanto dano que você acabe tendo que pintar a escultura toda, pessoal, que é o caso muitas vezes do gesso, que se estilhaça de uma forma que você não tem muito o que fazer. E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma vez é sempre um prazer falar de escultura com vocês e compartilhar um pouco desses casos aí, né? Até de coisas que o pessoal às vezes pergunta e pensa, pô, você nunca perdeu uma escultura, nunca destruíram uma escultura sua, você nunca causou nenhum acidente numa escultura que você tenha feito? Eu contei aqui pra vocês um pouco de tudo aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!